Um dia eu estava vindo de Montevidéu no ônibus e eram 2 horas da tarde. O Espírito Santo disse para mim: desce do ônibus. Eu desci, parei na frente de uma Empresas Massaro, e o Espírito Santo disse para mim: entra aqui. E eu entrei. Cheguei no escritório daquela empresa, tudo vazio, tinha 5 moços lá no fundo. Eles vieram perguntar para mim o que eu queria, nem eu sabia. Eu comecei a falar de Jesus, disse: hoje de noite eu tenho um culto, espero vocês lá no culto. Cheguei em casa de novo, a minha esposa perguntou: e meu velho, quantos aceitaram Jesus hoje? Olha, eu falei de Jesus para uns moços lá, mas acho que aqueles empresários nunca vão entrar aqui nessa casa feia. Chegou quinta-feira de noite, aqueles 5 moços estavam na igreja, aceitaram Jesus. Deus me deu uma mensagem profética a um deles. 6 meses depois eu os batizei. Eram 5 empresários. Meu pastor me pediu que viesse de volta, e eu retornei. Deixei um obreiro no meu lugar. Aquele obreiro que ficou no meu lugar desmontou tudo que eu fiz. Que tristeza. Quantos aqui já tiveram esta experiência? E por alguns anos eu carreguei aquela mágoa, aquela tristeza. E Senhor, trabalho perdido, dinheiro perdido, esforço perdido, Senhor. Não ficou nenhum resultado da obra. Que vergonha. O evangelho que eu preguei, os irmãos que me ajudaram, será que não foi certo o que eu fiz? O ano passado eu recebi um telefonema e um castelhano me dizendo assim: meu pastor, venha me visitar. Eu disse: quem é o senhor? Eu sou pastor. Pastor quem? Sou o pastor Santiago Massaro, que naquela quinta-feira o senhor evangelizou. Aleluia. Profecia que o Senhor falou se cumpriu. Hoje eu sou pastor. Visitei a sua igreja. Todos os membros da igreja vieram me visitar e eu recebi consolo de Deus, porque todos me disseram assim: pastor, nós somos salvos porque o Senhor obedeceu à voz do Espírito Santo e foi lá e ganhou o nosso pastor para Jesus. Creia que Deus vai dar crescimento ao teu ministério. Não desista de depender do Espírito Santo. Não desista de crer que o Senhor pode dar crescimento à obra que tu estás fazendo. Permaneça crente, fiel, dependendo. Glória a Deus. Irmãos, nós não somos melhores uns do que os outros. Todos nós passamos por esses momentos de luta, de sofrimento, de decepção. Mas há um Deus que nos chamou, que cuida de nós e que é poderoso para nos reorientar. Eu estava vendo Ah, que saudade. Demais. Que saudade desse homem. Cara, tem que dizer, meu. Tem que dizer. Saudade, né? Demais. Tá louco. Não tem explicação os sentimentos. Pessoal, pra vocês entenderem, assim, tipo, o que a gente ama tanto o pastor Luiz Antônio. O Rio Grande do Sul é uma terra muito difícil, sabe? Bem complicada, assim. E é muito raro, assim, tipo, é quase... Pode vir algo bom de Nazaré. É tipo isso. Né? Então, quando vem um homem que nem ele, assim, e daí a gente perde ele tão cedo, com 42 anos de idade, assim. Cara. E... eu me lembro, assim, pra vocês terem uma noção, ele era pastor do Michael. O Michael hoje é pastor na nossa igreja. Ele era pastor do Michael, pastor Michael, que vocês amam tanto, vocês falam nele aqui. Ele tá plantando a igreja Soma, lá em Novo Hamburgo. Então, enfim. E eu me lembro que uma vez, eu era novo na fé, eu tava vendo ele pregar nos Gideões. E ele conta que ele ficou orando pra pregar naquela noite. Foi uma coisa bem espiritual. Ele ficou orando da meia-noite até as 4 horas da tarde. Ele não disse que tem que fazer isso, não tinha dito que tinha que fazer isso. Ele contou que ele tocou orando e não conseguiu parar de orar. Ele orou 16 horas direto. E o rosto dele brilhava. Sabe essas coisas? Parece que hoje não tem mais isso, sabe? Essa coisa de tu olhar pro cara no púlpito, assim, e, cara, não é suor que eu tô vendo. Parece que eu tô vendo escorrer óleo do cara, assim. O cara tá ungido. E ele tava pregando, assim, eu vendo aquela fita de pregação. E eu comecei a chorar, assim, cara. Eu tinha uns 16 anos. E eu comecei a chorar vendo aquela pregação, assim. Reunido com os guris, a gente se reunia toda sexta-feira pra ver pregação, comer um X e depois virar a noite orando. Uns dormir, outros, enfim. Mas era uma benção. E, cara, eu comecei a ver aquilo e eu comecei a ser impactado por aquela pregação. Eu comecei a chorar, assim. E daí eu fiquei de pé, assim, no meio da pregação, assim, meio louco, assim. E eu comecei a apontar pra TV, assim, eu disse assim, eu vou pregar que nem esse homem. Não tinha noção de nada na vida. Eu apontei assim, eu vou pregar que nem esse homem, Cara, na hora, os guris chutaram minha bunda, deram um tapa na cabeça. Sabe assim, tu não tem um mínimo, os caras não têm um mínimo de respeito, que eu tava chorando, velho. Tá chorando. Os caras deram um tapa.
daí tal. Era um guri, 16 anos, 15, entre 15 e 17 anos, um piá. 64 quilos, né? E daí tu pensa assim, ninguém acredita no meu chamado. E daí fui numa conferência aqui do Heróis da Fé, que tinha em Porto Alegre, e ele tava pregando, ele fazia parte do Heróis da Fé, né? Ele, pastor Humberto Schmidt. E daí, acabou o culto, e ele tava sozinho no púlpito, com a maletinha dele, Michael, arrumando a Bíblia, os negócios ali, pra ir embora, né? E daí eu, pastor, posso falar com o senhor? Ele, pode, meu filho. E daí eu cheguei perto dele e já comecei a chorar. Era um pouco da unção de Deus, eu tava perto do homem de Deus, era um pouco de emoção, era um pouco de tudo, um pouco de tristeza, como tava minha vida, né? Eu morava com a minha mãe ali, era um inferno, cara, um inferno, horrível. E ali tu chegava na igreja, assim, era um momento de alegria, né? E daí eu cheguei perto dele, assim, daí eu contei esse caso pra ele. Aconteceu isso. E eu tava, aquilo era um grande acontecimento, né, pra mim, né? Eu tava muito triste, e na hora, cara, eu era só um garoto, ele podia ter. E ele parou, ele ficou me olhando, ele disse assim, vamos orar, meu filho, vamos orar. E botou minha cabeça no peito dele, assim, e começou a orar comigo. Assim. Me abraçou, e começou a orar, e começou a falar em línguas. Ia falar em línguas. E num dado momento ele profetizou pra mim. E ele profetizou algo que não aconteceu ainda. Mas ele disse, tu vai pregar mais do que eu. Deus vai te usar mais do que eu. E, cara, eu peguei aquilo. Eu acreditei naquilo. Isso fazem mais de 25 anos. E eu peguei aquilo pra mim. E eu criei naquilo. E, enfim. E, cara, depois quando ele faleceu, assim, ficou um buraco aqui no Rio Grande do Sul até hoje, assim. Né, Michael? Gigante. Muito. Então, ver ele pregando assim, meu, tão vivo, né, meu? Demais. Cara, ele ia estar muito novo ainda agora, né? Sim, exato. Ele morreu com a minha idade, 42 anos. 42. Ele agora ele ia estar com 60 e... 60 e... 60 e pouquinho, 62. Nossa. Foi 2000... 61, acho. Pra quem não se lembra, quem tá vendo isso aqui, talvez não se lembra, ele é aquele pastor, pra quem talvez não conheça, que teve um acidente da TAM, ele faleceu no acidente da TAM em São Paulo, né, em Guarulhos, né? Foi em Congonhas. Congonhas, obviamente. Isso. Foi dentro da cidade ali, né? E resgataram pregações dele antiga, né? Um tempo antes que ele pregou, que ele teve uma visão. Sim. Enfim, assim, assado, né? E dá a impressão muito forte que Deus mostrou pra ele, né, o que ia acontecer. Sim, né? muito forte. Enfim, é um santo, cara. Um homem do qual o mundo não era digno, entendeu? Como diz Hebreus 11. Então, eu digo assim, cara, precisamos de homens de Deus, sabe? Eu tenho visto muito, assim, influencer evangélico. Bem, é bom. Tenho visto pastores com controle midiático, com noção disso, daquilo, aquilo outro. Mas, cara, precisamos de homens de Deus, cara. Exato. Precisamos de homens de Deus. Eu vejo, assim, esse termo, já nem se usa mais esse termo. Assim, de homens que vivam diante de Deus, homens que... Fala homem de Deus, o pessoal se estranho. Esse cara tá falando, né? Tão fora do... Enfim, é isso. Que saudade.